Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso. E eu estou gravando esse vídeo aqui em 2019, julho de 2019, com a versão nova do Power BI, vocês podem perceber, né? Versão já clarinha, tá diferente. Porque eu quero fazer uma pequena correção de algo que eu ensinei na aula passada, de como esconder datas futuras quando a gente faz uma análise com DAX, né? Análise temporal. Então isso acontece muito frequentemente, né? Quando a gente faz uma análise, por exemplo, de acumulado ou acumulado ao longo do ano, né? Year to date. Ou então a análise com tempo, com ano anterior, tudo mais. Deixa eu mostrar aqui para deixar mais claro. Ó. Nessa análise aqui, eu tenho ano, total de vendas e total de vendas acumulado no ano, year to date, tá? Essa base aqui não se preocupe, tá? Que ela é um pouco diferente do curso original, que é justamente para poder explicar isso aqui de forma mais efetiva. Quando a gente vai lá para o final, pessoal, olha só. Quando eu vou lá para o final, em 2019, acontece isso, ó. Acontece que eu estou aqui com nossa análise, com nossas vendas do ano, né? E aqui nesse caso, a última venda que está registrada nessa base aqui foi em 13 de 3 de 2019. Porém, o valor acumulado do ano ó, vai até o final da tabela de calendário, né? Tá lá, até dezembro de 2019, desculpa, que é quando eu tenho a última data lá da nossa tabela, tá? Isso é ruim, né? Porque se eu for olhar num gráfico, não que é ruim, né? Não é que esteja errado, tá certo. Mas é uma forma de mostrar, talvez, que não é muito legal. Porque quando eu for olhar isso aqui num gráfico, ó, deixa eu mostrar isso, opa, trocar aqui para gráfico, ele fica aqui, né? Ó, esse acumulado constante aqui até o final da nossa tabela calendária, se tivesse mais anos ia ficar ainda pior ainda, né? Então a gente quer evitar isso. Deixa eu primeiro deletar esse gráfico aqui de trás. Beleza, foi. A gente quer tirar esse acumulado aí, né? Putz, agora eu ferrei tudo aqui. Deixa eu arrumar tudo de novo. Ctrl Z. Aí, agora foi. Tá bom? Ctrl Z funciona, tá? Ctrl Z aqui no Power BI funciona. Não se esqueçam. No Power Query, apenas que o Ctrl Z não funciona, né? E tem aquele xizinho lá das etapas aplicadas. Beleza. Então vamos fazer isso. Como é que eu ensinei isso no curso? Como é que eu ensinei na aula passada, tá? Eu fiz o seguinte. Eu fui lá em total vendas. Cadê? Year to date. Tá aqui. E coloquei lá um if count rows, né? Então eu fiz o seguinte, ó, if count rows no caso aqui a tabela vendas, faça isso aqui, calcula. Caso contrário, não. Vamos olhar lá. Então se tiver linha na tabela vendas, ou seja, se eu tiver uma venda, né, ele vai calcular. Caso contrário, fica em branco. Se eu for olhar lá, a princípio está tudo certo. Qual que é o problema disso? Tem dois problemas, tá? No caso do year to date, o problema é que se eu encontrar, vamos ver se eu encontro, se eu levo sorte aqui. Se eu encontrar algum dia que não teve venda, o acumulado não aparece. Então eu teria que olhar aqui um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, se eu encontrar alguma data que não teve venda, o year to date não vai mostrar. Ele não vai mostrar o valor constante do dia anterior. Ele vai deixar em branco. Tá? Vai deixar em branco e aí fica ruim, né? Porque aí o nosso year to date, que é um acumulado, ele é como se ele fosse pro zero de novo. Como se ele fosse em branco, né? Ele ia dar um pulo entre duas datas. Isso é um problema, tá? Apesar de ele ter resolvido lá no final, né? Ó, o final ficou certinho. Mas toda data que eu não tiver venda, mesmo as passadas, ele vai jogar o year to date para em branco, tá? E outro problema mais visível, mais notável, é quando a gente faz uma análise diferente, que é a análise aqui da próxima página. Com a análise olhando para o ano passado. Então agora eu estou usando aqui a função last year. Até escrevi lá, o total vendas errado. Não que a fórmula está certa, tá? Mas vamos olhar lá no futuro o que acontece. Estou fazendo aqui o total de vendas e voltando, né, um ano para buscar o valor da venda do ano anterior. Então, quando eu estou aqui em 2018, janeiro de 2018, ó, esse valor aqui, ó, de 28 mil, de onde que veio? Veio daqui, ó. Esse valor aqui veio para cá, tá? 136 mil veio para fevereiro e assim por diante. Então, isso aqui é uma análise legal para a gente fazer uma comparação, né, de crescimento ou decréscimo, né, variação anual de qualquer medida que a gente quiser analisar, tá? Qual que é o problema disso? Lá no final, mesma coisa. Olha só em abril. Abril de 2019, ele está me dizendo que eu tive isso aqui de venda do ano passado. Tá certo, realmente está certo. Foi isso que eu vendi ano passado, olha lá. 658, né? Se eu for aqui em abril, 658, tá certo. O problema maior é quando eu faço uma análise, ó, de variação.
Eu estou dizendo que em 2019 eu caí 89% de vendas. É uma análise meio injusta, né? Porque 2019 não acabou ainda. Aqui a última data que eu tenho foi dia 13, né? Se eu não me engano, dia 13 do 3. Então fica uma análise bem injusta, né? Eu estou comparando um ano cheio, que é o ano de 2018, com um ano que está capenga ali ainda, que não acabou. Para eu fazer uma análise mais correta disso, agora não vai adiantar eu fazer aquela contagem, aquele if que eu fiz. Olha só, vou mostrar. Se eu fizer esse if aqui, if count rows de vendas, vou dar um tab aqui para deixar bonitinho, né? Ele continua com 89% de variação. Menos 89, né? De queda. A análise mês a mês está correta, mas daí chegou em março. Em março já está errado. Porque olha só, vou abrir março aqui, ó. Em março ele está me dizendo que as vendas de março do ano passado foi 747 mil. E está certo. Isso está certo, olha lá. Vou subir aqui, março está aqui, ó. Março de 2018, 747. Porém, se eu somar isso aqui, não me dá 747 mil. Dá menos. Porque aqui, no contexto de mês, ó, nesse contexto de mês, ele está levando em consideração o mês cheio de 2018. E no dia a dia, ele está considerando o dia do ano anterior, né? Então ele não completou o mês todo. Então ele está somente até o dia 13. Então essa soma aqui não dá 747. Então esse valor aqui de variação está errado. Está errado. Não está, é o que eu digo, né? Não é que está errado. Ele está mostrando o valor que você está calculando, né? Só que não é a forma mais adequada que a gente quer visualizar isso, né? A gente quer ser justo, a gente quer comparar dia a dia aqui, né? O mês, somente o que teve venda realmente nesse mês. E não do dia 14, ó, do dia 14 até o dia 31 do 3 eu teria que ignorar. Deixa eu recolher aqui. Isso fica bem evidente também aqui, ó, na comparação do ano. Olha só. O ano de 2019, eu vendi apenas 1 milhão até março, e no ano anterior inteiro, de 2018, 10 milhões. Tá? E aí ele está me dizendo que caiu 89%. Então esse if count rows aqui não fez com que os valores de vendas de datas futuras, tá? A 13 do 3 aqui, fossem ocultados. Somente no nível de dia é que isso está certo. No nível de mês, no nível de ano, eu tenho linhas na tabela. Isso que é o problema. No nível do ano aqui, ó, ele pergunta, existe alguma linha de vendas em 2019? Existe. Existe todos os dias que teve vendas, né, até o dia 13. Então ele vai passar e vai calcular o ano inteiro, mostrar o valor do ano inteiro anterior. Então o que eu tenho que fazer? Não serve isso para mim, não adianta fazer uma análise dessa forma aqui com count rows. Eu tenho que olhar, eu tenho que mostrar, né, apenas as datas que eu tive vendas em 2013. Então o que eu tenho que mexer na verdade é aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que mexer. Eu tenho que aplicar de alguma forma um filtro nessas datas aqui. E não fazer esse if por fora assim, ó. Eu vou deixar ele aqui como base e vou fazer uma nova aqui, tá? Vou fazer uma nova daqui a pouco. Então, o que eu posso fazer então para ele considerar apenas as datas onde eu tive vendas? A forma mais fácil que a gente tem que fazer isso é o quê? Criar uma coluna calculada na tabela data. Lá na tabela data, eu vou até olhar por aqui que é mais fácil. Na tabela data eu vou criar uma coluna calculada, nova coluna, que eu vou chamar de possui vendas. Possui vendas, ou algo assim, né? É um booleano, tá? Aí eu quero verificar se data dessa tabela, se ela for menor ou igual ao max da data lá onde eu tenho a minha base de emissão de vendas, que no caso aqui, deixa eu lembrar, vendas, data de emissão, é a minha data base, tá? Se eu tiver alguma data de emissão de nota fiscal, e se a data for menor ou igual àquela última data, tá? É true, é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Então, se eu for localizar lá no dia 13 do 3 de 2019, ele vai virar a chave ali para falso. Vamos ver. Ó, chegou aqui. Então, peraí. Aqui, 14, ó. Então, dia 14 foi o primeiro valor falso que eu tenho. Dia 14 do 3, tá? Então, eu tenho que desconsiderar todas essas datas aqui futuras, né? Que estão com esse valor falso aqui, de possui vendas,
para ele não levar em consideração lá na minha comparação da variação anual, tá? Então eu vou voltar lá. Uma forma fácil de fazer isso é simplesmente criar um filtro aqui na tela, com essa nova coluna que a gente acabou de criar, possui vendas, tá lá, e eu deixar apenas o verdadeiro. Vou marcar o verdadeiro lá, olha lá, agora sim. Ó. Agora a gente não tem mais vendas futuras aqui. Tá? Não tem mais vendas futuras. Inclusive, eu posso até tirar aquele if lá agora. Vou mudar aqui, ó. Vou tirar esse if daqui, deixar como estava. Eu vou tirar esse título de errado também, que agora está ficando certo, tá? Não está mais errado, tão errado assim. Se eu olhar, ó, se eu vou tirar o filtro, tá? Tirei o filtro lá de true, tá todo mundo, tá todas as datas. Voltou ao nosso problema original, com menos de 89% lá de variação. Se eu botar true, ele corrige. Corrige tanto para não mostrar as datas futuras, como para fazer a conta de forma adequada, de forma justa, né? Uma conta de forma justa. Então, se eu for olhar aqui no mês a mês, no dia a dia do mês de março, esses valores não mudaram nada, porém o do mês cheio mudou, tá? O do mês cheio mudou e está justo agora. Antes estava menor esse valor aqui, né? Estava menor. Tá bom? Estava mais negativo, né? Estava mais negativo. Tá, mas aí tem um detalhe. Eu vou querer fazer isso colocando filtro ou de visual ou na tela. Fica meio chato, né? Fica meio chato. Eu quero fazer o filtro na medida, para que o usuário quando o usuário usar essa medida, ela já esteja correta, tá? Eu não tenho que ficar lembrando o usuário de colocar filtro na tela ali com essa restrição de datas futuras. E aí como é que eu faço isso? Eu vou pegar a minha medida. Não adianta, e tá um detalhe, tá? Não adianta eu vir aqui e fazer possui vendas, aliás, possui vendas igual a true. Se eu fizer isso, ele não mexeu, ó, ficou tudo igual. Por quê? Porque esse filtro aqui está sendo aplicado na medida. Na medida. Eu quero aplicar um filtro eu quero aplicar um filtro nesse filtro aqui, ou seja, nesse contexto, né, de voltar um ano. E se vocês lembrarem, né, o que esse same period last year faz? O que ele retorna, né? Ele retorna uma tabela. Todos os filtros, né, todos os filtros da Calculate são tabelas, né? Então, como é que eu aplico um filtro em uma tabela? Ou como é que eu modifico o contexto de uma tabela, né? Com a Calculate Table. Calculate Table. Jogar isso aqui para cá, isso aqui para lá. Fecha lá. O que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou aplicando esse filtro agora na tabela, ou seja, nas datas anteriores, do ano anterior, tá? Então eu vou levar em conta apenas as datas até o dia 13/3 lá do ano anterior, 2018. Eu vou fazer uma comparação justa, tá? Dá um Enter aqui, vamos ver lá embaixo, ó. Pronto. Corrigiu, voltou para os menos 26%. Então olha lá, vamos dar mais uma olhadinha aqui na medida. Esse filtro aqui está sendo aplicado nessa tabela aqui, tá? Então é uma Calculate Table. Ela funciona exatamente igual a Calculate, porém modificando o contexto, né? Aplicando filtros a tabelas e não a medidas. Beleza? Então, eu ensinei da forma, vamos dizer, não tão certa, né? Não tão correta nas aulas passadas. Tem muita gente que mostra o vídeo da forma que eu ensinei também. E há pouco tempo atrás que eu vi um vídeo do Marco Russo, né? Do SQLBI, onde ele mostrou isso, tá? E eu comecei a aplicar sempre dessa forma aqui. Inclusive teve um caso bem interessante de que eu fui num cliente fornecer treinamento, né, de DAX avançado, e ele falou assim, pô, mas essas medidas de inteligência de tempo não funcionam, não serve para nada. Toda a comparação que eu vou fazer do ano atual não está certa, né? Está injusta, está com um valor muito maior do ano anterior. E eu não consigo trabalhar isso de forma nenhuma. Para mim isso aqui não serve. Aí eu mostrei isso para eles no curso, e aí, pô, agora sim, é tão simples, né? Somente adicionar um filtro de data aqui, para mostrar apenas as datas que existem vendas. Então tá aqui a solução, tá bom? Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.